Preparo da semana finalizado, minha primeira pizza de estrogonofe de carne. Nesse vídeo eu vou tentar preparar uma pizza sabor estrogonofe, e a primeira parte é o preparo da massa, a segunda é o preparo do molho e a terceira é o preparo da cobertura. Primeira etapa, preparo da massa básica, são 6 ingredientes: 250 gramas de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco, 3 gramas de sal, 3 gramas de açúcar, 30 ml de óleo, 125 ml de água. E a etapa 2, o preparo do molho cozido, são 9 ingredientes: 250 gramas de tomate italiano ou rasteiro, meia cebola, 1 dente de alho, 15 ml de óleo, manjericão, alecrim, tomilho e pimenta do reino são a gosto. E por fim, a etapa 3, a cobertura: 300 gramas de queijo mussarela, batata palha a gosto, orégano. Só que para concluir a cobertura é preciso preparar o estrogonofe de carne à parte, e são 5 ingredientes: 200 a 500 gramas de acém sem osso, aí o corte da carne vai do seu gosto, 100 gramas de champignon em conserva, 200 gramas de creme de leite, óleo e sal. Então vamos começar o preparo de hoje. Os ingredientes das 3 etapas estão todos aqui: massa básica, molho cozido e cobertura. O primeiro passo é misturar o fermento biológico seco na água. Essa água eu amornei, coloquei no micro-ondas por 30 segundos. Coloque a farinha de trigo sobre a bancada, abra uma cova e coloque no centro o sal, o açúcar e a gordura. Vamos abrir uma cova, o açúcar, o sal e o óleo. Coloque um pouco de água e incorpore os ingredientes. Continue colocando a água aos poucos, o quanto for necessário para dar o ponto. Só um pouco de água. E vou começar a misturar com as mãos mesmo. Assim. Hoje faltou um pouco de água, então se acontecer isso, pode colocar um pouquinho mais. Bem pouco. E se faltar trigo, também pode colocar um pouco mais. Aos poucos os ingredientes vão agregando. Olha como que já está a massa. Próximo passo, sove bem a massa para desenvolver o glúten, deixando-a elástica. Vou jogar um pouco de trigo na mesa e nesse movimento assim, por mais ou menos 15 minutos, vou trabalhar nela. Estou a 16 minutos sovando a massa e agora eu vou ver se ela está mais ou menos no ponto. Então eu tiro um pedaço e tento abrir na mão. Mais ou menos assim. Ainda não está no ponto, mas para o que eu preciso hoje eu vou deixar ela assim mesmo. A próxima etapa é dimensionar ela e eu preciso de 400 gramas para uma pizza grande de 35 centímetros. Vai render uma pizza de 8 fatias. Vamos ver? 400 gramas. Depois disso, deixe a massa descansar por no mínimo 30 minutos e se deixar na geladeira de um dia para o outro, o resultado da massa será melhor. Agora eu vou dar o formato, pode ser na mesa, na mão mesmo, ou assim. Vou colocar um pouco de trigo para que a massa não grude enquanto ela estiver se desenvolvendo. Vou cobrir com um pano de prato e deixar a massa descansando por pelo menos 30 minutos. Enquanto a massa básica está se desenvolvendo, agora eu vou começar o preparo da parte 2, o molho cozido. E a primeira coisa que eu vou fazer é separar e pesar todos os ingredientes. Corte os tomates em 4 e tire as sementes. Eu vou deixar somente a parte da carne mesmo do tomate. Vou tirar todas as sementes e tomate. A cebola eu vou tirar a primeira camada apenas e cortar ela em pedaços, dessa forma. E a cabeça de alho eu somente cortarei ao meio, com casca e tudo. Coloque em uma forma untada os temperos, ou seja, o manjericão, o alecrim e o tomilho, a cebola, o dente de alho com casca em cima dos tomates. Então eu vou untar um pouco essa forma. Tomate, cebola e alho, uma pitada grande de alecrim, uma pitada grande de manjericão, um pouco de tomilho, 2 pitadas de sal e uma pitada de pimenta do reino. Derrame o azeite e com uma colher misture. Leve ao forno e deixe os tomates gratinarem. Eu vou deixar os tomates gratinarem por pelo menos 10 minutos. Enquanto os tomates estão lá gratinando para o molho, vamos voltar para a massa básica. Já se passaram 30 minutos desde que eu deixei ela desenvolvendo e vamos ver como é que ficou.
Abra a massa, fure e pré-asse por 4 a 7 minutos. Então eu vou jogar a farinha na mesa e começar a abrir essa massa com as mãos. Dessa maneira. Eu procuro abrir a massa do centro para as extremidades. Eu faço primeiro com as mãos assim e agora eu vou continuar abrindo com o rolo. No mesmo movimento. Do centro para a extremidade. Gira a massa. Então já abri a massa com as mãos e depois com o rolo até onde foi possível. E agora o próximo passo é colocar na forma. Esta é uma forma de 35 centímetros para uma pizza grande, de 8 fatias. Vou colocar farinha na forma. Para quê? Para não deixar a massa grudar quando eu for pré-assar. E é nesse momento que eu já vou fazer a borda da pizza. Fazer a borda serve para quê? Para ajudar a segurar a camada de molho, a camada de queijo e a cobertura. Agora eu vou furar essa massa, dessa maneira. Isso impede que quando eu estiver pré-assando, surjam bolhas de ar aqui na massa. E agora eu vou pré-assar ela por 4, 7 minutos, no máximo 10. Aqui no forno já deu o tempo dos tomates gratinarem e eu vou substituir e colocar a massa. Enquanto a massa está pré-assando, eu estou voltando para o molho. O que eu vou fazer agora é processar tomate, cebola, o líquido. Tá vendo essa parte? Isso aqui, ó, tem que ir tudo. Olha como que ficou a consistência desse molho. Então, o molho cozido está finalizado. A massa já pré-assou por mais ou menos 10 minutos e dessa vez, olha o que aconteceu quando você não perfura bem. Tá vendo como bolhas surgem? A etapa 1, que é o preparo da massa, já está finalizada. A etapa 2, que é o molho cozido, já está finalizada. E agora eu vou começar a etapa 3, que é a cobertura, ou seja, o sabor do estrogonofe. Para essa parte, são 4 ingredientes básicos. É o queijo ralado, aqui eu já ralei, são 300 gramas dele. A batata palha, em torno de 150 gramas. O orégano. No preparo do estrogonofe em si, é a carne, que eu estou usando a 100, 300 a 500 gramas. O champignon em conserva, aqui tem 100 gramas. O creme de leite, aqui tem 200 gramas. O sal e um pouco de cebola. Tem que lavar essa carne quando se compra no mercado. Lava bem a carne. Depois de lavada, tem que fazer uma limpeza na carne. Isso aqui, ó. O espelho que eles chamam, isso aqui tem que tentar tirar o máximo possível, esse resto de gordura também. Esse aqui é o espelho da carne, tem que tentar tirar o máximo que dá, sem perder muito. Se não tirar, a carne quando estiver sendo preparada vai ficar borrachuda. Olha então como que ficou a carne depois da limpeza. O que eu vou fazer agora é reduzir, vou pegar esse aqui como exemplo e todos os outros serão parecidos. Corta no meio. E aí eu vou reduzir ainda mais. O estrogonofe de carne do preparo de hoje vai te tomar um pouco de tempo na pizza. Então olha como é que ficaram os cortes. Em torno de 600 gramas de carne, mas eu acredito que eu não vou usar tudo isso não. O champignon, que é um cogumelo, né? Reduz ele. E aí faz assim com a faca. Primeira coisa é já aquecer a panela e refogar a cebola. Cebola refogada, acrescente a carne. E já acrescente também o sal. Uma pitada e meia mais ou menos. Então esse é o ponto da carne mais ou menos. Dá uma leve cozinhada. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. E acrescentar o champignon. Então o estrogonofe de carne bem básico, só para colocar na pizza, está finalizado. Vamos finalizar fazendo a montagem de todas essas etapas. Primeira coisa, eu vou colocar uma camada de molho. Depois do molho, a camada de queijo, a camada de estrogonofe, a camada de batata palha, o último queijo por cima, só para dar aquela gratinada. Apenas uma pitada do orégano especial do Strafite antes de assar, só para liberar um pouquinho do sabor. E aí está a pizza de estrogonofe de carne. Agora eu vou deixar a pizza assando num forno elétrico a 300 graus de 20 a 30 minutos. 22 minutos assando. Queria deixar um pouco mais para poder dourar a massa, ó. Não chegou a dourar, nesse forno tem a opção disso. Mas se eu ficar mais tempo, essa batata palha vai queimar. Ela é um tamanho que serve para 8 fatias, mas vou cortar em 4 só pra gente provar. Assim que eu cortei e tirei ela do forno, vou colocar um pouco mais de orégano. Então chegou a hora de provar essa pizza. Preparo da semana finalizado, minha primeira pizza de estrogonofe de carne. Então chegou a hora da prova. Olha como ela ficou volumosa. A massa ficou muito boa. Esse é uma almoção mesmo, né? Proteína e tudo. Completo.
No geral, o que você achou da pizza, Pai? Ficou bom, macia. Temperadinho. A carne não ficou sem gosto, né? Não, ficou bom. Ficou parecendo com uma estrogonofe de pizzaria? Ou, não, ou só lembra? Ah, ficou melhor, porque a de pizzaria não vem tanta coisa assim, não. Então é isso aí, preparo da semana finalizado, pizza de estrogonofe, vamos ver o que tem semana que vem.